Olá, amados. Senhor. Olá, um forte abraço a todos vocês. Olá, Forte abraço, Deus abençoe. Deus É claro, abençoe. eu adoro a ceia, que eu bebo tanto vinho que eu fico tonto. Não, não. Mas uma ceia excelente que a igreja celebra. Coloca a referência. A igreja celebra, vocês podem ir na igreja aqui, tá, amados? E vocês podem dar um clique aqui, entrar, e os administradores vão levar você para a igreja. Como eu falei antes, eu já falei várias vezes, você não precisa ficar sozinho, tá? Você não precisa ficar sozinho. E aí está o e-mail que recebi ontem mesmo, de uma irmã em Curitiba, e ela querendo se reunir. Ela estava em contato com um profeta, eu não vou falar o nome, um profeta em São Paulo, que ele entrou em contato comigo também, e acabou que o Senhor levou o profeta para ele, e agora ela está só. Então, ela quer se reunir, e eu dei aqui, tá? Se você está vendo o vídeo aqui, eu dei o contato do... Eu entrei em contato. Já entrou em contato. Uhum. Tá certo, então, eu só queria falar isso, porque eu não quero que vocês pensem que eu não fiz nada. Não, deu tudo certo. Não, deu certo, já deu falei, certo. já Meus coloca amados, ela na igreja sem problema. Fique à vontade, amados. Novamente, a igreja do Senhor é a igreja do Espírito Santo. Se você vai fisicamente para um lugar ou se você vai espiritualmente para um lugar, não faz diferença nenhuma, Senhor, tá? Quando estão reunidos pessoas da mesma fé, ele está lá no meio de nós, e até sozinho, se você está sozinho num rancho, não sei aonde, você também é a igreja dele, mas não precisa ficar só, se você sentir com vontade de reunir, vocês podem falar mais sobre isso, a igreja não precisa ficar íntimo, tendo intimidade, eles vão aparecer no Google Meeting, se vocês quiserem mostrar a cara de vocês, pode mostrar, se quiser colocar uma foto, pode colocar também, fiquem à vontade. E não é isso, amados? Me ajuda aqui. Sem dúvida, é isso aí. Não é complicado, não, é só, né? É só ter o desejo de estar com a gente aí, comungando, né? E pronto. Então, deixa eu ver aqui. Então, tem aqui, você entra no Google Meet, né? E aqui tem, deixa eu ver, onde é que está? Aqui está, vocês podem ficar assim, se quiser falar, fala, se não quiser falar, não fala, mas você está aqui compartilhando a sua reunião. A pastora Ana Igor parece que tem 5 canais, não sei quanto canal. O pastor tem um deles aqui também. Tem bastante coisa. Tem bastante. Então não precisa ficar assim, né? Fica tranquilo, tá? Só entrar em contato. É uma igreja completa. Ela é uma igreja virtual, mas ela tem tudo que uma igreja física tem. Tanto que ela tem a ceia uma vez por mês, ela tem os cultos segunda, quarta e sexta-feira, de manhã, à tarde e à noite. E ali também nós temos uma interação dentro do Telegram, né? E para tirar dúvidas, tem notícias, tem o chat, tem as orações e também tem a parte de profecias, sonhos proféticos. Então, até notícias relevantes aí, né? Nós temos a intercessão, que sem intercessão não move, né? A gente vive debaixo de oração. E quem sentir no coração o desejo de entrar nessa igreja, estar debaixo da autoridade espiritual nossa e debaixo da cobertura espiritual dessa igreja, né? A nossa igreja os remanescentes Shekinah, os mistérios de Deus, quer dizer, os mistérios de Deus remanescente Shekinah. Esse é o nome da nossa igreja. Inclusive, a gente já fez até batismo, por incrível que pareça, né? Sim, batismo, todo esse processo. Então, a pessoa vem e já teve irmãos que não eram casados ainda, que moravam juntos, mas eles precisavam batizar, foi feito o batismo, a gente direciona na cidade da pessoa, ou se a pessoa mora na mesma cidade de um dos pastores, esse pastor vai até lá, faz o batismo, e como já aconteceu de fato, e a gente tem tudo que uma igreja
física tem. E pode oferecer, né? E hoje mesmo parece que começou também para crianças, né? Como é que você chama? Culto infantil, isso. Culto infantil. Então, agora, essa semana vai ter o culto infantil, quinta-feira. Então, eu acho que às 19 ou às 19h30, algo assim, tem o culto infantil. Então, as nossas irmãzinhas aí, responsáveis pelo culto infantil, estão todas animadas. Fizemos uma reunião hoje, então tem a irmã Michele, que é a responsável pelo culto infantil, tem a irmã Gislane, que vai estar auxiliando ela, e depois a irmã Marisa também vai entrar para auxiliá-las também. Então, é muito interessante para você que tem a sua criança. Então, venha para o culto infantil, porque, como diz a palavra, né, que a gente começa a disciplina do Senhor ainda quando é pequeno, porque é para que depois que essa criança chegar na tenra idade, ela não venha se desviar dos bons caminhos do Senhor, né? Então, a gente é bem, bem completo. Então aos pais que têm seus filhos, e eu não sei, ela não falou criancinha, eu não sei até que idade vai isso, não é adolescente não, é criancinha mesmo, até 12 anos, por aí. Mais para a parte infantil. É parte ali, né? infantil e depois a gente já está com o projeto de adolescentes. Mas ainda o projeto de adolescentes, nós estamos em oração e esse projeto está no papel, porque a gente precisa de uma pessoa que seja capacitada para ensinar adolescentes, né? Então já vamos agradecer ao pastor Fábio, que aceitou a oferta. Não, é brincadeira, o pastor corre de mim. Mas aqui está a igreja, então, do Senhor, e vocês podem vir e eu sei que tem muitas igrejas aí que os pais não deixam nem os filhos irem para o culto deles, porque ficam preocupados com o que eles estão ensinando a algumas pessoas. Infelizmente, tá? Eu não estou julgando ninguém, infelizmente, isso acontece aqui, e cada vez que caminhamos para a terra ficar mais escura, mais você vai ver isso. É muito esquisito. Mas aqui é garantido, tá? Aqui é o Senhor, garantido que eu falo, confia na gente. É verdade. A gente aqui na igreja, a gente tem bastante transparência. Então, inclusive, se os pais, é muito importante até que os pais participem ali junto com as crianças, né? Com sua criança, tudo, porque também tem instrução ali para os pais, sabe? É muito interessante. Eu achei muito interessante isso. Essa semana elas estavam repassando para mim como que vai ser a primeira aula, tudo. Eu amei. Nossa, muito bom mesmo. E isso tudo agradecemos ao Senhor por essa honra de deixar-nos pregar a palavra dele, rasgar o coração dele e mostrar quem ele é ao mundo. Agradecemos ao Pai por isso, Senhor. Muito obrigado por isso, no nome da igreja. Pai, então, aqui está, amados, para vocês. É muito confuso às vezes para vocês, mas se vocês entrarem aqui, então, no link, né, as pessoas, os administradores vão levar você aos canais que você tem que ir, e fiquem à vontade sobre isso, então, tá? Fiquem à vontade, principalmente vocês que estão me seguindo há muito tempo, confia no João, pode entrar, tranquilo. Amém. Amém, então, amado. Garantia é o João, tá aí, tá certo. É o selo de qualidade aí do João. Apontar o dedo. Meus amados, então, o que vocês têm aí para falar para hoje? Eu sei que eu tenho um tópico para vocês, mas se vocês quiserem, vocês falem o que vocês quiserem aí. O meu tópico seria a amargura, que o Senhor tem mostrado que as pessoas vão ficar amargas no final de tempo e vão largar ele. É a amargura. E eu tenho até aqui Hebreus 12:15, que fala, deixa eu ver, Hebreus 12:15, 12:15, é isso mesmo, que deixa eu colocar aqui, que fala que, deixa eu colocar aqui,
é mais fácil, né, circular. O Senhor fala aqui da amargura brotando nos corações das pessoas, e aqui está, eu pensei sobre isso, porque o Senhor falou que vai começar a humilhar as nações. É outro tópico que vai ser falado também, é que a ira que aparece, que o pessoal vai ter essa ira por Deus, e o coração dele vai ser contaminado por amarguras, e não vão querer andar com o Senhor. O Senhor falou isso. Eles vão ficar com amargura. Agora, por exemplo, teve esse grande terremoto, né? 60 mil pessoas, eu não sei quanto tempo já está, quantas pessoas já faleceram, tem uns entes queridos que faleceram. E nisso, ouvindo aqui no canal, já houve um grupo de pessoas na Turquia, que é o país com o maior número de muçulmanos, pessoas já clamando ao Senhor, voltando ao Senhor. Entretanto, está aquele grupo que está amaldiçoando o Senhor, exatamente como ele tem falado na mensagem por anos aqui, que vai surgir essas pessoas, e você, como sendo noiva chamada pelo Senhor, vai lidar com essas pessoas com grande amargura pelo Senhor. O que causa essa amargura, Marcos? A minha coisa assim já óbvia, né? O que causa as pessoas, para aqueles que estão conhecendo o Senhor, estão tendo dificuldade, até mesmo na própria igreja do Senhor, há irmãos que têm essa dificuldade. Deus é tão amoroso, por que tem essas coisas acontecendo? E cria essa amargura, como está sendo falado pelo Senhor aqui, quando isso brotar, olha assim, nenhuma raiz de amargura, quando brotar, vai criar todo tipo de confusão. Por que vocês acham isso, amados? Por que há essa amargura no coração das pessoas? Isso é muito bom. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe todos que estão aqui no chat dos mistérios de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos e todos que estão ao redor do planeta. Glória a Deus, porque essa Deus live, abençoe poderosamente. Essa live tem alcance nos 4 cantos do mundo. E daí a gente não entendia muitas vezes quando o Senhor falava que era para ir de pregar o evangelho a toda criatura, sabe? Até os confins da terra. Então, essa live aqui, ela alcança até os confins da terra. Então, eu peço ao Pai que realmente pessoas dos confins da terra estejam ouvindo o que nós temos no dia de hoje para trazer. E falando sobre essa questão de amargura, a gente tem que retroceder um pouquinho e ir lá no começo da criação, porque quando Adão e Eva, eles pecaram, e o que aconteceu? A partir daquele momento, eles trouxeram uma determinada maldição para a terra. E a mulher não era para ter dores de parto. Iniciou-se que ela tem dores de parto. E o homem iria ganhar o pão com o suor do seu rosto. E a gente vê hoje que realmente é necessário trabalhar, e muitas vezes exaustivamente. Aqui no Brasil, por exemplo, se a pessoa ganha por ano, exemplo, um valor 10 mil por ano, ela tem que saber que 4 mil desses 10 mil ficará só em imposto, e os outros 6 mil que vai ser para que ela possa sustentar a casa dela, os filhos, manter as coisas. Então, a gente vê que muitas coisas são consequências do pecado. E as pessoas iam viver eternamente. E depois que aconteceu isso, o homem, daí a palavra diz que o homem viveria até os 120 anos. Mas também a palavra diz que, passando dos 80 anos, é só enfado e cansaço. Então, o que acontece? O corpo da pessoa, ela realmente vai perdendo a virilidade e ela começa a ter os desgastes físicos. Mas não só a pessoa, mas também como a natureza, né, Pastor Jones? A natureza começa a desgastar. A amargura, ela é... Mas calma lá. É algo, né? Não, é algo que você alimenta, né? Sim. É um sentimento ruim. Né? Nós também te amamos, Amém, irmão Geraldo. Deus abençoe muito
Louvado seja Amo Deus. vocês também aí. Nós né? amamos o irmão Geraldo, a irmã Michele e o Davizinho. São pessoas do nosso coração. Amém, né? Mas é isso, é um sentimento ruim que vai sendo alimentado, né? E você não pode alimentar esse tipo de sentimento. Nem de raiva, ódio, né? Seja o que for, né? E eu vou voltar ali... Porque, não, e você acaba alimentando isso contra o Criador, contra Deus. Justamente. Né? Isso aí, é essa parte que eu vou voltar. Porque, por exemplo, ali na Síria, aconteceu aquele tremor muito forte. E aconteceu esse tremor muito forte, e as pessoas, quanto mais vidas vão se perdendo ali por baixo daqueles escombros, quando a pessoa sente que, de repente, um ente querido dela não é encontrado, ela entra em desespero. Sim. E o que ela faz? A primeira pessoa que ela vai fazer que nem a esposa de Jó, fala, amaldiçoa teu Deus e morre. Ela quer amaldiçoar o próprio Deus da criação. O nosso Deus da criação, ele criou, ele não destruiu. Infelizmente, pela consequência do pecado, as coisas, a sequência é a destruição. E como a gente estava falando até agora na ceia, né? Essa questão as pessoas não entendem, mas o amor de Deus está em tudo, querido. Né? Está em tudo, sabe? Por mais difícil que você possa, né? Assim, aceitar, né? É difícil. Ah, mas eu, né? Ah, eu tenho um câncer, não sei o quê, né? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? É complicado, né? É uma coisa, é complexo, mas o amor de Deus está ali, né? Ele tem um propósito santo em todas as coisas. Então a gente não deve alimentar essa amargura, né? É um sentimento que é alimentado, porque você alimenta ele, né? Você não quer se soltar dele, você fica alimentando aquilo, né? Da mesma forma que você pode alimentar de uma forma contrária, que é o amor, você pode alimentar o amor. O amor, para ele produzir esse efeito contínuo, você precisa alimentar. Porque se você passa muito tempo sem ver uma pessoa, muitos anos, você tem a intimidade, por exemplo, a gente tem intimidade aqui com a família do irmão Geraldo, a gente fala um para o outro, eu te amo, pastor João, a gente se esforça e fala, eu te amo. Mas, amado, então, foi interessante isso que até o pastor John falou ontem na reunião lá dos homens, que se a pessoa for para o céu e perguntar para aquela pessoa que morreu, e a pessoa vai falar para ele, calma, não tem que preocupar não, eu estou aqui tranquilo. Com certeza. Foi muito interessante isso que o senhor falou, é verdade. A gente não sabe o que é feito nos bastidores pelo Senhor. Sabemos de uma coisa concreta, que tudo que ele faz é perfeito e é bom para todos. Qualquer pessoa que morreu naqueles 20 mil, ele conhece cada coração daquele, sabe exatamente o que eles precisam para voltar para ele. E há vários e vários exemplos aqui que ele deu na mensagem dele, que ele envia anjos para levar a alma da pessoa antes dela conhecer a dor da morte. E a nossa pastora Nilva já tocou nesse assunto também várias vezes, e nós temos até mesmo nos animais, quando a nossa irmã Aninha está prestes a bater nesse veado na rua lá, entendeu? E ela ficou muito triste que ela bateu, matou, né? Depois que ela conversou com o Senhor, o anjo tinha aparecido microsegundos antes, levou a alma do animal, ele não sentiu a morte. Então a gente não sabe, a gente tem que saber o fato que Deus é amor, mas essas coisas a gente não sabe e pode criar, né? Pode criar. Eu coloquei aqui até agora aqui a outra escritura que fala dessa amargura, é que nem a pastora talvez estava falando, né, pastora? Então será, pastores, que quando a amargura brota dentro de você, isso começa a gerar mais sentimentos negativos contra todo mundo? Justo. É um fermento, sabe? Mas a questão da amargura é um fermento. É como a própria pastora Nilva fala, como é que você fala? Deus é bom em todo tempo?
Em todo tempo Deus é bom. Em todo tempo, querida, em todo tempo. A gente tem que Então, ter em esse discernimento. todo tempo, Tem todo que tempo. ter, sabe? A gente tem que ter essa certeza Não tem tempo nenhum que ele não vai ser bom, no né? nosso espírito. Ele é bom ao tempo todo e todo tempo ele é bom em tudo, querido. Creia nisso, né? É como o pastor João falou, se você encontrar alguém lá no céu, perguntar, né? De repente essa pessoa pode ter morrido de uma doença, de um terremoto, de qualquer forma que você possa imaginar, até uma criança, né? Você sabe que eu não estou falando isso de mim, porque profetas já viram isso. Sim. De uma criança, sabe, isso não é de mim. Já é relato isso. De que uma criança foi estuprada, foi, sabe, morta, foi, sabe, assim, sofreu muito, violentada. Sim. E lá no céu, por incrível que pareça, querido, ela estava alegre. Ela estava alegre e louvando a Deus. Porque tudo aquilo é apagado da mente da criança. Tudo aquilo é assim, é uma coisa tão extraordinária que a pessoa entende o que aconteceu. Porque o amor de Deus nos surpreende de uma forma tamanha que ele não deixa isso. Porque senão, prestem atenção, se uma pessoa que é estuprada aqui na Terra, ela chega lá no céu, ainda com os traumas do estupro, aquilo não vai ser céu, vai ser inferno. Tá entendendo? Então, não existe essa questão de a pessoa assim ter esses relatos, essa coisa toda. Então, até para os pais, quantos pais, sabe, tem um coração apertadinho de saber que o filho de repente perdeu a vida num acidente de carro? Não, é Deus, ele cuida, ele zela, ele vela por todas essas coisas. E voltando na questão ali da amargura, então, a amargura é algo que a gente alimenta, entendeu? Você tem uma opção. O Senhor, a palavra do Senhor vai dizer assim pra gente: eu coloco hoje diante de ti a bênção e a maldição. Aconselho que ele vai aconselhar, ele não vai te obrigar, porque você tem o livre-arbítrio. Aconselho que você escolha a bênção para que se vá bem. É a mesma coisa. Existe o amor e existe o ódio. O Senhor vai te aconselhar para que você ame, não que você odeie. E o que que acontece? Quando você ama aquilo ali, você começa, é um exercício. Amor é um exercício. Você tem que exercitar, colocar em prática, querer amar a pessoa. Você tem que querer amá-la. Sabe? Porque esse sentimento, ele é uma sementinha e você tem que ir regando, regando, regando para que dê frutos, para que cresça. Porque a mesma coisa, infelizmente, é a amargura, raiz de amargura, raiz de ódio, essa coisa toda é terrível. É você pegar um copo de veneno e você beber querendo que o seu irmão morra. Mas é você que está bebendo veneno porque todo dia você está se intoxicando. São pensamentos e comportamentos e atitudes tóxicas. Você está se intoxicando querendo que o outro morra. E não pode acontecer isso. Então, acontece já uma coisa trágica como esse tremor. Vidas foram ceifadas. E o que acontece? Perdendo o raciocínio aqui. E o que acontece? As vidas foram ceifadas, mas você tem que agradecer a Deus porque você está vivo. E se Deus te permitiu que você estivesse vivo, é porque Ele tem um propósito muito grande em cima disso ainda. E depois que o problema é depois que a gente tem que ter consciência que o mal entrou nessa terra, sabe? Né? Satanás entrou aqui. Agora ele tem acesso, ele tem... E ele vai criar situações para você alimentar essa amargura. Que daí a pessoa começa a falar, não, Deus não me ama, né? Não é possível, né? E tal, e a pessoa começa a alimentar. E o inimigo vai dar mais comida para tua amargura, entendeu? Verdade. Para você virar uma pessoa amarga e virar uma pessoa amarga, não, né? A pessoa acaba ficando amarga. Ela vira uma pessoa amarga. As coisas acontecem na nossa vida
né? Por exemplo, até o tempo que eu trabalhava, eu não era cadeirante, e hoje eu estou cadeirante. Mas as coisas acontecem na nossa vida para que a gente se torne pessoas melhores e não piores. E muitas pessoas usam esse combustível para ficar irado, para ficar revoltada com as pessoas ao redor, como se todas as pessoas tivessem culpa do estado que você se encontra. Não, a gente tem que ser melhor. Hoje eu sou mais feliz do que antes. Eu sou mais feliz, conscientemente, eu sou mais feliz do que antes, quando eu andava E normal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele morreu na cruz, querido, por você. Olha, alguém morreria por você, né? Será que de repente o teu mãe, até o teu pai, pode ser? Pode ser, mas tem certeza disso? Então Deus te amou tremendamente, querido, né? Para de alimentar essa amargura, né? Faz ela morrer de fome, de sede, né? Em nome de Jesus, né? Mata essa raiz aí, né, pastor João? Mata essa raiz aí. Em nome de Jesus. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a pastora por ser cadeirante, é isso? Senão eu não ia nem conhecer ela, né? Não ia conhecer ela. É verdade. Olha que maravilha. Olha só, veja o lado, veja que Tudo o tem senhor traz propósito. algo lindo, né? Eu queria tocar no assunto aqui que o pastor até falou de crianças, e me fez lembrar dessa mensagem que o senhor deu no 275, ele falou sobre isso. A nossa irmã Erin viu muitas crianças. Deixa eu colocar aqui, eu vou ler rápido aqui, só essa passagem que tocou no que os pastores estavam falando aqui. Ele falou, ela estava falando aqui que as crianças partiram devido a gripe, acidentes ou atos criminosos. Então, ela viu essas criancinhas, ficou muito triste. Vocês, amados, andando no mundo, vão ver essas coisas também. E olha só o que ele fala aqui, Erin, será que devo levá-la ao jardim dos animais de bebê para que você possa ver essas crianças brincando com os anjos? Sua alegria é indescritível, como o pastor John estava falando aqui. Essas crianças também eram guerreiras e agora esperam aqui para se reconciliarem novamente com seus familiares. Aqui está o que o pastor estava falando aqui. Lembre-se que eu não sou cruel e sempre sei o que é melhor para todos. Olha só. Mas aqui, tocando nesse assunto aqui, então, amado, como que a pessoa, então, você andando aqui ao mundo, é uma coisa assim, como fazer com que ele saiba que o Senhor é bom? O Senhor é bom, tudo que ele faz é bom. E é um tópico muito difícil, eu acredito que não é coisa... Você fala uma coisa e vai acreditar, né? Mas para os que já estão aqui no canal, estão tendo esse problema, estão sendo alimentados pelas palavras, eles estão tendo esse problema de saber que o Senhor é bom. O que assim poderíamos falar para as pessoas, para ajudar eles nesse caminho? Porque a tendência que eu acredito, e vou focalizar mais e mais nisso, porque estamos chegando num tempo de julgamentos, e vai ter muita morte em muito lugar, e muita pessoa, o Senhor falou, vai levantar a mão para o ar e amaldiçoar ele. O que você poderia falar sobre isso, amados? É triste terrível, né? As pessoas vão blasfemar, Porque muitas vezes as pessoas, elas pegam, e pessoas que têm essas atitudes, elas vão denotar a consequência do fato que está acontecendo ao Senhor, sabe? Elas vão achar que o culpado é Deus pelo que está acontecendo. Esse é o problema. Mas o grande problema que nesse mundo é ação e reação. A natureza, ela está gritando com dores de parto. Por quê? Porque nós estamos no fim dos tempos. A natureza, ela grita por dores de parto. Assim diz a palavra de Deus. E nós sabemos que até se a gente for olhar desde a destruição, tudo que acontece com a natureza é agredida dia após dia. Então, e o que acontece? Deu um deslizamento de terra. Mas por que aconteceu um deslizamento bem na BR? Poxa, por que aconteceu um deslizamento? Por exemplo, aqui a BR tem a 101, que vai para as praias de Santa Catarina, coisa e tal. Tem deslizamento? Sim, tem deslizamento, claro. Mas se você olhar na BR também, 116, tem deslizamento? Tem deslizamento. Por quê? Porque aquela estrada feita para que eu e você fosse até a praia, são feitas ali em volta de encostas.
litorâneas ali. Então, o que acontece? Ali tem a Mata Atlântica, mas só que ali começa a água chove, 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 e aqui é um lugar que chove muito, e vai dando um deslizamento. No início não dava, mas hoje em dia dá. Então, é a reação da natureza em virtude do que o homem fez. E a gente tem que lembrar o seguinte, nós temos 3 forças agindo, né, nessa terra. Não só na terra, mas acredito em toda a criação, né? Nós temos o reino de Deus, nós temos o reino das trevas, e nós temos o reino dos homens. Você está entendendo como é que é? Porque a terra, Deus deu quem? Ao homem. O céu é de Deus, mas a terra, Deus deu aos homens. Ele deu a Adão, para Adão administrar, sabe? Então, existe 3 vontades, a de Deus, do diabo e do ser humano. E como a pastora Nilva disse, o ser humano colhe dos seus frutos. O reino do homem colhe do fruto das suas ações. Sim. E Deus não interfere, sabe? Por causa do livre-arbítrio do homem. Livre-arbítrio, Deus, ele é um Deus que deu liberdade total para todos fazerem o que quiser. Até para o diabo fazer o que ele faz, Deus permitiu. Por causa que senão ele não seria um Deus justo. Não seria. Ele deu liberdade porque ele quer que as pessoas adorem ele de livre e espontânea vontade. Justamente. Esse é o desejo dele. Sim. Então ele deu liberdade até para Satanás fazer o que ele faz. E Satanás escraviza. Olha só que coisa. Deus deu liberdade para Satanás escravizar a gente. Até isso. Então não culpe a Deus, sabe? Não culpe a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, querido. Né? Se a vida, então, por exemplo, assim, as pessoas, eu conheço muitas pessoas que se tornaram cadeirantes, que elas estão super revoltadas por isso. Mas eu não sou só para contrariar, mas eu estou super feliz por isso. Porque eu sou uma pessoa melhor. Eu tenho uma comunhão maior com Cristo. Porque, de repente, o que me faltava antes de ser cadeirante era domínio próprio, era mansidão, era ser feliz com as armas que o Senhor tinha me dado, com as armas espirituais que eu tenho. E hoje eu tenho todas essas coisas. E o que me faltava também era amar mais o próximo. E hoje, eu sou uma pessoa que eu amo muito as pessoas. Então, se a vida lhe oferecer um limão, por favor, não tente chupar esse limão, não tente chupar esse limão sem nada. Faça uma limonada gelada, coloque bastante açúcar. E é verdade, amados. Tome. É assim que Nós funciona. temos aqui um grande exemplo vivo, verdadeiro aqui, a pastora Nilva servindo a Deus, né? E cadeirante, né? Diagnosticada com esclerose múltipla, né? E o pastor João... Exemplo vivo, hein? Né? O meu esposo, o pastor João, as pessoas aqui do chat, eles sabem que o meu dia a dia não é fácil. Então, às vezes eu estou resmungando, o pastor João sabe que às vezes eu estou chorosa, resmungando, porque as dores, às vezes assim, eu quero arrancar os meus cabelos, e daí eu penso, não, deixa o meu aqui, vou arrancar o dele. E daí eu fico, sabe, irritada de dor, coisa e tal, mas quando eu volto aqui para Cristo, quando eu penso que o Espírito Santo habita dentro de mim, aquilo me dá tanta alegria que eu penso assim, eu não me importo com essa condição. Contanto que o Espírito Santo de Deus nunca saia daqui de dentro, que eu nunca perca essa comunhão, contanto que eu saiba que um dia eu estarei junto com Jesus, o meu noivo, na glória eterna, poxa, isso aqui não é nada. O amor da pastora Nilva é realmente contagiante. É contagiante, sabe? Vamos deixar de lado isso aí, não vamos entrar nesse assunto, não. Mas o milagre da pastora, realmente, não vamos esquecer o João, tá?
o meu coração bate só a 5%. Tá? Vocês estão vendo eu aqui, vocês estão vendo a minha alegria toda. Até minha família já esqueceu de tudo que eu estou passando, porque parece que eu estou normal. Mas era para me estar morto, era para me ter falecido, os médicos falam isso, 5% só. E mais o senhor está segurando, obviamente. Amém. Eu saio, faço minhas coisas, os médicos, você não pode dirigir, você não pode fazer isso, eu faço tudo isso, ó. E parece que realmente eu não tenho nada. Subo escada, desço escada, etc, etc. E parece que está 120%, né? E eles me colocam na máquina lá e meu coração está... E você lembra do dia? E você lembra do dia da oração? Que o Senhor pegou e falou assim, tá curado. Entendeu? Mas só que o Senhor Deus faz isso. Ele vai falar para você, tá curado. Você vai lá, tá 5%. Mas vai estar, mas tá vivendo. Eu olho o pulso, essas coisas tudo, o pessoal quer ver meu pulso, quase não vê, tá quase nada. A oração, por aqui que parece que eu fiz com o Senhor, não deixa meu pulso parar, e eu vou estar aqui normal, porque vai assustar todo mundo. Né? E eu orei isso para ele, meu coração foi 20%, 10%, agora está 5%, e eu estou aqui correndo, fazendo essas coisas, tudo passeando, etc. Aí, eu falei, pai, não deixa o coração parar, não, eu vou estar aqui andando. Chegar no médico lá, você não tem pulso. Eu nem vou. Mas voltando ao assunto sério aqui, isso é sério também. Pastor, você falou de você tomou uma decisão, vou pensar bem, né? E me fez lembrar aqui, eu vi aqui o Tempo do Fim, ele fez esse comentário. Então, a amargura pode ser, vocês dois falaram isso, pode ser a decisão que uma pessoa tem, eu vou ser amarga. Né? O pastor Jones acabou de falar, saiba que Deus é bom, então pode ser uma coisa da pessoa mesmo em querer alimentar isso? Sim, você pode alimentar o amor, as coisas do bem, pode, sabe? Tudo, né? Você pode alimentar os frutos do Espírito, a paz, a alegria, o amor, a longanimidade, a benignidade, a temperança, o domínio próprio, a mansidão e a fidelidade. Esses são os frutos do Espírito. Você pode alimentar. Você pode se alimentar todo dia, você pode ser uma pessoa de domínio próprio, você pode ser uma pessoa mansa de coração, sabe? Mansa de coração é a pessoa, de repente, a pessoa lá te deu um calote, fez uma coisa errada com você, mas você pegar e falar assim, Senhor, não permita que eu tenha um sentimento ruim por essa pessoa, que eu tenha de compaixão por essa pessoa. Eu não sei o que ela estava passando. Eu não sei o histórico dela. De repente, o histórico da família dela é esse, entendeu? De repente, o histórico da família dela é esse, de uma família caloteira. Mas só que, a partir de mim, a história vai mudar. Então, não serei mais. As pessoas têm que pensar isso também. E a amargura, a gente alimenta. Às vezes a pessoa está numa condição, então agora eu sou cadeirante, agora eu sou de mal. Entendeu? Agora eu não quero mais saber. Agora todo mundo tem que me suportar. Eu odeio todo mundo porque eu sou cadeirante. Eu não faço as coisas porque eu sou cadeirante. Eu não prego a palavra de Deus porque eu sou cadeirante. Então, a pessoa tem que ter a escolha. Entendeu? E eu escolhi ser mais doce do que eu já era. Porque eu não era doce. Hoje eu sou uma pessoa doce. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu falei, Senhor, eu quero ser melhor. A cadeira não pode impedir que eu seja melhor. As noites acordada não pode impedir. Até duvidaram um tempo atrás que eu dormia na cadeira. Eu já cheguei a dormir 7 dias em cima dessa cadeira. Porque não dava para dormir na cama. Mas eu vou falar uma coisa. Foram 7 dias de alegria. A dor é grande, constante, tudo bem. Mas a presença do Espírito Santo, a presença dos anjos do Senhor, compensa tudo. E é uma falta de você ter comunhão com Deus, entendeu? Com o Espírito Santo de Deus. Busque comunhão. Busque falar com Deus. Você está entendendo? Busca ler a palavra de Deus. O que os homens de Deus sofreram nessa terra. Todo homem de Deus sofre, querido. Toda mulher de Deus sofre. Você está entendendo? Justamente porque o inimigo quer alimentar essa raizinha, né? Uhum. Essa planta. O inimigo quer alimentar ela. Quer que ela vire uma árvore. Você está entendendo? Justamente. Ele é que alimenta, mas Deus não.
Então, pela falta de comunhão com Deus, pela falta da proximidade da pessoa com Deus, o inimigo acaba conseguindo alimentar a amargura. A irmã Aline colocou algo tremendo, muito lindo aqui, ó. É. A amargura é oriunda de uma alma ferida, justamente. As feridas da alma, irmã Aline, realmente faz com que a alma da pessoa fique totalmente amargurada. E daí essa amargura, ela cauteriza a alma da pessoa, e toda vez que, de repente, até um raio de bondade venha sobre a alma dela, ela rejeita. Por quê? Porque já está cauterizada. Sim. Uma alma, quando é limpa pela água da vida, ela precisa de bálsamo espiritual, justamente. Ela precisa daquela água que a samaritana tomou, nunca mais teve sede. É uma alma ferida, exatamente. A alma ali, o bálsamo. Então, é um bálsamo espiritual. A água da vida é que lava, leva tudo para o mar do esquecimento. Apenas se firmando no caráter de Deus podemos vencer. E olha o exemplo de Jó. Ele não deixou a amargura tomar conta. Justamente. E ele não entendeu, ele não sabia. Mas ele tinha plena confiança em Deus. Glória então, Deus é a cura, amado. Deus é a cura. Você está entendendo? Deus é a cura. Ele é a cura. É ele que dá esse bálsamo espiritual. Justamente. E ele vai te fazer entender o porquê que está acontecendo Glória isso na tua vida. Glória a Deus. Mas não julgue a Deus precipitadamente. Primeiro vá atrás dele, busca ele, ora. Ele não é o culpado da sua amargura. Leia a palavra, entendeu? Ele não é culpado. Ele não é o culpado, muito pelo contrário. Essa condição, muitas vezes, amados, entendam. Se eu não tivesse, de repente, nessa condição, às vezes, como qualquer outra alma amargurada por aí, muitas vezes eu nem aqui estaria. Eu, de repente, estaria desviada dos caminhos do Senhor. É isso que eu quero que vocês entendam. Deus permite situações para que a gente seja bem-sucedido nessa terra e na vida vindoura. E Jó não sabia. Ele não sabia disso. Mas Satanás foi lá reclamar. Sabe? Foi lá reclamar. Ó, Jó é assim porque é isso, é isso. E quantas vezes o inimigo você deu faz tudo, isso, né? virtude a nós? E a gente não sabe o que acontece no mundo espiritual. A gente não sabe o que acontece, querido, no mundo espiritual, nas dimensões superiores. Justamente. De repente, o inimigo também fez a mesma coisa em relação a nós, sabe? E, de repente, o inimigo está tendo razão, né? Sabe? Esse que é o problema. Não permita isso. Não permita mesmo. Não permita. Porque você não sabe o que está acontecendo. Para julgar Deus ou culpar a Deus, você não sabe, né? Justamente. A gente não... Infelizmente é o que vai acontecer. Muita gente vai blasfemar a Deus pelas coisas que vão acontecer, né? É triste, né? Eu ia justamente fazer essa pergunta, né? Acho que um dos trabalhos é preparar a noiva para o que está para acontecer. O senhor já respondeu, né, pastor? Muitas pessoas vão amaldiçoar o Senhor. Por que assim, pastor? São poucas palavras. Por que eles falam isso? Você já falou aqui, né? O que o senhor recomendaria, então, vocês recomendariam para essas pessoas que essas coisas, as dores de parto vão acontecer? Assim, uns minutinhos sobre isso. O que poderia ser, pastor? Pode falar. Olha, eu particularmente, o que eu recomendo, hoje eu tive uma manhã de consagração e o Senhor falou muito comigo, e o Senhor falou justamente até sobre isso, e nós que conhecemos a verdade, que é Cristo, nós temos que fazer a nossa parte, e eu também digo para aquelas pessoas que estão meio desanimadas, vamos buscar força, vamos jejuar. A gente precisa ser melhor, porque as coisas vão vir. E se nós hoje não nos prepararmos, quando determinadas coisas chegarem, a gente não vai suportar. Então, que não seja nem eu e nem você que murmure ou amaldiçoe o nosso Deus, porque as coisas que vão vir são coisas fortes mesmo. Não vai ser e fácil. Se a gente não estiver fixo, com os olhos fixos no Senhor, a gente não vai suportar. Então, o que eu digo para você é que você precisa estar focado no Senhor.
com os olhos fixos no autor e consumador de todas as coisas. Da vida, é o Criador, né? Você vai ter que se ligar no Criador da vida. Você Aquele que não te deu vai, vida, né? você vai ter que pegar e dividir um pouco o teu tempo de entretenimento. Você vai ter que se focar nas coisas do Pai. Você vai ter que conhecer melhor o teu Deus para ter certeza que ele não faz isso. Justamente. Se você conhecer ele, você vai saber que ele não é o culpado. Verdade. Porque, como respondendo até ao pastor João, as pessoas vão blasfemar justamente porque não conhecem Deus. Por falta de conhecer o Senhor. Falta de intimidade, de conhecer a Deus. Porque quando você conhece, Se você sabe conhecesse, que ele não é o caráter dele. Se você conhecesse ele, porque ele quer relacionamento. Não é o caráter de Cristo. Não é. Por isso que ele mandou Jesus morrer na cruz. Enviou. Justamente. Porque ele quer um relacionamento com o ser humano. Justamente. Agora, a pessoa que blasfema é porque justamente não conhece a Deus. Não conhece. Eu também não te tem amo, relacionamento. irmã Gislaine. Amém, irmã Gislaine. Nós te amamos também, amado. Todos aí. Muito bem, amado. Então é isso, porque não conhece, não tem relacionamento. Não conhece o teu Deus. Você não conhece o teu Deus. Então, conheça agora, por favor, enquanto há tempo. Enquanto há tempo, porque tem tempo. Porque o tempo está se abreviando. E quando as coisas ficarem pior, quando a gente começar... o que eu estou querendo dizer é que a destruição não vai acontecer, de repente, na minha vida, na vida do meu esposo, na sua vida. Não vai acontecer na vida do pastor João, sabe? Só que o que a gente vê ao redor, isso daí vai mexer muito com o emocional. E se você não estiver focado em Cristo, você não vai suportar. E você vai ver tantas pessoas blasfemando que você vai também na onda. Então, a gente tem que estar focado. Mensagem maravilhosa, Matos. Muito obrigado por isso. Amém. Quem vai continuar falando sobre isso, que eu acho que o Senhor quer que a gente prepare os irmãos, né, para essas coisas que estão vindo. E vai haver muita maldição. E tem que preparar os irmãos. Eu sei que muitos irmãos na igreja até têm esse problema, porque Deus permite isso, eu tenho ouvido. Então, eu sei que há realmente essa preocupação. Por quê? Sabe? Porque, é claro, vocês já falaram aí, né? O pastor falou, você falou, que tem essa intimidade, conhecer que o Senhor simplesmente não faz isso. Não, porque a gente não tem a resposta, não significa que ele é mau. Tem que saber que ele é bom e muitas vezes a gente não tem a resposta porque certa coisa acontece, mas a gente sabe que ele é bom, ponto final. Tem que pôr isso na cabeça. Ponto final, tem que Simples assim, ele é bom e pronto, e ponto. Ponto final. Maravilha essa conversa. Eu acho que eu vou passar, acho que a live vai ser só vocês falarem agora. Vamos fazer live 3 vezes por semana? Não, eu não consigo, eu tenho que fazer meu trabalho, não dá, não. Mas muito bom. Então, está aí o pastor John, o pastor Aníbal, Matos. O senhor tem levantado eles aí para apoiar a noiva que ele também tem escolhido, e aqueles que ainda vai escolher. Aqui está a missão, o vaso pastor John, pastor Aníbal. Muito obrigado por isso. Vocês gostariam de uma oração, por favor? Oração para... Glória a Deus. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos aí, amados do chat. Aí, Deus abençoe a todos. Irmã Regina, Célia, seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Irmã Célia, irmão Geraldo, irmã Michele, Gislaine, todos aqui. A filha Julinha, louvado seja Deus pela vida de todos. Amém. Então vamos orar. Pai amado, Pai bendito, Pai santo, neste momento nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Sabe, por nossa voz estar ecoando nos 4 cantos do mundo. Senhor, alcança, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquela pessoa, Senhor Jesus, que hoje está tão amargurada, que está realmente amaldiçoando, Senhor. Senhor, toca naquele coração agora e mostra que o Senhor é bom e o Senhor é amor e que o Senhor deu seu Filho amado Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e quem crê nele não está só. Quem crê nele nunca está sozinho. O Senhor é o nosso pastor. Glória a Deus, amém. E de nada nós sentiremos falta,
Pode nos faltar tudo, mas a presença dele completa tudo aquilo que estiver faltando. Todo o vazio da alma, aquele vazio é completo pelo Espírito Santo de Deus. E neste momento, Senhor Deus, toca corações, manifesta o seu poder, opera milagres e maravilhas, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquelas pessoas, Senhor Jesus, que foram resgatadas, que estão vivas, Senhor, na Síria, mas perderam parentes, Senhor Jesus, vai tocando nessas pessoas, Pai, e vai consolando com o teu Espírito Santo Consolador. Senhor Deus, que ninguém venha, Senhor Jesus, perder, ser acometido, perder sua vida, Senhor, antes de ter te aceitado. Nem que seja no último segundo de vida, Pai, assim como foi com aquele ladrão da cruz, Pai. Senhor, que ela te aceite em espírito e em verdade. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós cremos, Pai, que muitas vidas vão, no último segundo de vida, alcançar a salvação. E é isso que nós pedimos ao Senhor, Pai. Que haja, Senhor Jesus, um milagre, uma transformação, uma cura divina, Pai, para essas vidas, Pai. Que no último minuto de vida, Senhor Deus, elas sejam alcançadas pelo seu amor. E peça e que misericórdia e perdão, né? Elas possam, Senhor Jesus, se arrepender dos maus caminhos, Pai. Senhor, abençoe os parentes daqueles, Pai, que se foram, Pai. Senhor, abençoe os amigos, Pai. Aquelas pessoas que estão, Senhor Jesus, sem saber como começar, Pai. Mas o Senhor é o começo de todas as coisas. Senhor, abençoe essas pessoas, Pai. Senhor, não deixem passar fome, nem frio e nem sede. Abençoa, Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, opera milagres e maravilhas no Brasil, nos Estados Unidos e em todos os outros países, Pai. Abençoa, coloca a sua mão poderosa, Pai. Que seus filhos venham te clamar em espírito e em verdade. Deus, Pai, e que a sua oração, Pai, que nós possamos orar e que nos 4 cantos do mundo todos orem e que a oração de todos suba com aroma de incenso suave. Sim, Pai, e toque e agrade o seu coração. Porque o nosso desejo é agradar o seu coração, e dá desejo. É fazer a sua vontade. Amém. E dá desejo no coração, Pai, das pessoas de te conhecerem, Jesus. de te conhecerem, Pai. Senhor, arranca agora toda a raiz de amargura e coloca a raiz do seu amor, o amor ágape, o amor genuíno, para a honra e glória do Senhor. Amém. Que o teu povo possa alimentar o amor, a raiz do amor. Louvado seja Deus. Seja alimentado. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, nós cremos, nós te pedimos e nós te agradecemos, no nome que é sobre todo Glória nome. A Deus. Obrigado, cujo Pai qual querido. aquele nome que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Confessará que Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Obrigado, Jesus. Pai. Por isso que tem anjos 24 horas por dia dizendo: Santo, 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 amado. 24 horas tem anjos dizendo isso na frente dele. 24 horas por dia. Santo, Santo, Santo. E os anjos sabem que Deus é santo. Glória a Deus. E os demônios também sabem. Louvado seja Deus. Também sabem, querido. Em nome do Senhor Jesus, amém. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, né? Amém, amém, amém. Muito obrigado, amém. Amém, Jesus. Agradeço a todos vocês, em nome de Jesus, a vocês muito dois. Muito obrigada, pastor João. Muito obrigada. Louvado seja Deus pela vida. Deus abençoe a todos. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.